Estamos de volta com o meu amigo Marcelo Faloí, cara. Estava falando aqui agora de Oxaguian jogou. Ele falou: não começa não, Gula. Se tu começar, eu vou pegar todo mundo também. Marcelo é um homem forjado pelos ferros de Ogum, apesar de ser filho do Tombo, que é o Oxaguian, mas é o grande guerreiro, o grande senhor da guerra. Oxaguian, um grande estrategista. As pessoas acabam se iludindo, acabam se enganando. Marcelão, queria falar pra você, meu amigo, do meu respeito, da minha consideração pela pessoa que você é. Em conversa com o Marcelo, eu cheguei na casa dele, eu falei pra ele: Marcelo, me convidaram certa vez para ser honoris causa, mas eu não tenho direito ao título de honoris causa porque eu ainda não contribuí da forma suficiente para ser honoris causa. Mas você é digno dessa honra, como de outras honras também, pelo que você faz para a sociedade, para a comunidade africanista. Marcelo, e eu queria que o Brasil todinho conhecesse um pouquinho mais da pessoa maravilhosa que eu, Leonardo Gundadil, tive o prazer de conhecer. Fala um pouquinho de quem é você, cara, da sua infância. Tu é do Rio, onde você nasceu, como foi na escola. Habla! Boa noite. Primeiro, queria agradecer, né, a oportunidade, o convite. Dizer que a recíproca é verdadeira para contigo, até porque eu acredito na existência da criação e que nós nos reencontramos, nós não nos conhecemos. E foi uma situação falando da injustiça, né, numa causa injusta que de uma saia justa. E eu rapidamente, para não entrar na guerra, porque como um bom filho do Shogun e iniciado por Ogum, ia dar problema se eu entro naquela guerra. Então eu preferi te dar um apoio sem ter que levantar a minha espada. Eu estou diretor de culto do Onito Sigiri, até porque eu não concordo muito com essa nomenclatura de pai de santo, até porque eu não sou pai por vários motivos. Primeiro que eu não sou Babalorixá, eu sou o Oloye, outra nomenclatura que usam aí. Que, a Joie, né? Se eu não me engano, não é isso? Enfim, isso aí é uma história que depois nós vamos relatar. Eu sou do Rio, nasci em Oswaldo Cruz, né? Filho de baiano com carioca, de Omolu, com a minha mãe de Xangô. E já começou aí as situações em relação de falarem que não podem se dar e foram casados anos e só a morte os separou. Essa já foi a minha primeira visão em relação... E o Oricus fala que Xangô é mulher amigo a beça. O do que saiu hoje, olha como é incrível, Ifá. E daí, meu pai já veio iniciado de Salvador com 15 anos de idade, de Azuane. E fala de Azuane também, Oricus. Meu pai veio como aprendiz de marinheiro e conheceu Dona Dolores, minha avó, que era uma lavadeira lá no Beco Enedina, em Oswaldo Cruz, e viu a filha dela, Dona Léia, e se encantou. E daí minha avó já era da Umbanda, junto com a família biológica dela, minha mãe, meu tio e minhas tias. E após algum tempo de vivência, conheceu minha mãe, casou e abriram o primeiro templo familiar lá em Oswaldo Cruz, na Cardoso de Melo, que era o templo Caboclo Pena Roxa. Lá em 1970 começou a história. Em 73 nasceu esse jovem garoto, Marcelo, e em 75 descobriram que esse Marcelo tinha um problema cardiopata. E daí começou minha jornada espiritual. Segundo relatos,
caboclo Pena Roxa fez algumas magias para que não chegasse ao extremo, que seria o fim do Marcelo, né? Com uma promessa de um dia ter que cuidar da parte espiritual. E meu pai baiano, militar, mas músico no sangue, percussionista, adorava um atabaque, mas era elegum. Porém, naquela época, através das perseguições, homem que era elegum tinha fama de não prestar, né? Ou fama de outras coisas. E ele sempre ficava escorado de algum lado. E geneticamente eu vim puxando esse lado dele com a música. Então eu já me encantei com a cultura por conta da música. É muito rico o nosso candomblé de musicalidade, né? Sim, o som. Sim. E para te falar bem de verdade, eu nunca me interessei com o candomblé, ou com a Umbanda, ou com qualquer tipo de religião. A nossa família, todos fizeram primeira comunhão, fizeram catecismo, fizeram perseverança. Eu aprendi a tocar bateria numa igreja católica, né, com 12, 13 anos. E a música me levou para o mundo que eu, com 18 anos, já estava profissionalmente trabalhando com artista no Brasil. Olha que interessante. Bem novo. Fui baterista da Jovelina Pérola Negra, trabalhei com uma temporada com o Arlindo, na época do Sobamba, trabalhei com o Almir, numa época. O Arlindão é de fato também, tu sabe? O Rony da Uana, nossa cultura, acho que ele foi nigeriano. Já deixa aqui um grande Arlindinha, a Flora. Respeito para a família Arlindo, a família Cruz, a Babi, meu Mojuba. E com isso, música. Ganhei o mundo, música. Porém, em 80, vamos voltar lá atrás. E aí, o caboclo foi e trouxe a cura. Para mim, a cura que eu quero dizer é que era que eu não tivesse uma morte precoce. Porque eu continuo cardiopata com 51 anos. Fumante, tomo meu grau, mas não tenho problema de cardiopatia. Tá aqui até agora. Não, e é legal que você não é o primeiro entrevistado aqui que vem com essa história de salvo por um caboclo. É bem legal ressaltar isso. E eu vou te relatar outros casos. Mas depois você me passa aí o contato, porque eu tenho miocardiopatia dilatada. E aí, cara, em 76, meu tio teve que se iniciar no candomblé, se iniciou no candomblé e continuou tocando a Umbanda lá familiar, né? Que nessa época já tinha um espaço criado pelo meu pai. Não trocou amigo velho. Não trocou amigo Agregou. velho. E o mesmo caboclo que me curou atendeu uma filha de uma advogada famosíssima na época, que era doutora Maria Aparecida, que eu não lembro dela nesse caso, mas meu primeiro emprego de contínuo foi nesse escritório de advocacia dela, no Evaristo da Veiga 32. Eu devia ter 16 anos. E a filha, com problema de saúde, passou por vários médicos, por várias situações, gastou-se muito dinheiro, porque ela era uma advogada de uma construtora famosíssima, e recorreu ao caboclo, o caboclo curou a filha dela. Foi lá e curou mais uma. E aí o caboclo ela foi lá e perguntou ao meu tio o que ele queria em troca. Meu tio falou que não queria nada, até porque ele nem sabia da história. Mas se ela quisesse fazer alguma coisa, para perguntar ao caboclo. E o caboclo ainda foi mais grosso com ela. O primeiro que não tinha combinado nada com ela. De nada disso.
E segundo, que ele já tinha o que ele queria, que era o burro, que era o corpo do meu tio. E ela, muito sensibilizada, que lá o templo era muito pequeno, que na verdade começaram-se na sala de casa, e o meu pai construiu um templo que devia ter uns 6 metros por 3, uns 18 metros quadrados. E a gira lá, o Gundadia, era muito louca, porque era de 15 em 15 dias, e quem ia na primeira quinzena não podia ir na outra. Porque, E como isso funcionava? porque não tinha espaço, era muita gente. Era dividido. Era dividido. E ela comprou Marechal Hermes. Comprou o terreno e mandou a tal construtora que ela fazia trabalho. Gratidão é a alma do coração. Deu para o caboclo. E daí, meu pai, depois que fez maioridade, começou a usar esse espaço para o candomblé, porém, em 79, minha avó, mãe deles, faleceu. E com esse falecimento, se teve algumas avarias dentro desse sistema, e aí resumiram para que Marechal fizesse as duas partes, por ser um espaço maior, né? Um salão de 10 por 10 metros, e faria lá a parte de candomblé e umbanda. Em 85, minha irmã Eked Carnal vai se confirmar num lugar, e a família foi obrigada a ir, e onde tinha música, eu estava. E lá foi o meu primeiro contato com as divindades. Conheci as divindades, conheci o candomblé, e nesse momento, eu com 12 anos, o Xoguian, de seu Jorge do Xoguian, conhecido como Cara Preta, que finalizou o seu ciclo na Carobinha. Chola dele me deu posto na casa, com 12 anos. Mas eu não queria nada disso. Tava queria era outras coisas. Quantos anos Marcelo foi pai? Nesse meio termo? Eu fui tarde porque eu comecei a namorar muito cedo, né? Mas, que bem da verdade... Eu preferia mais o treinamento do que o jogo oficial, né? Cara, eu nunca pensei, eu sempre achei o matrimônio, o filho, ligação com o matrimônio. Eu nunca me vi pai solteiro. Eu nunca aceitei essa situação de pai solteiro. O que eu sempre pedi a Deus foi que realmente se eu fosse pai, seria de uma família. Eu deveria construir uma família. Isso está muito raro de se ver. De construir uma família. Tanto é, cara, que já mudando de um polo para o outro, eu fui pai com 21 anos. 21 para 22 anos. Tu acha isso tarde, Marcelo? Acho, porque naquela época era rápido. A minha turma já estava, a maioria já estava com filhos. Eu fui com 22. O Igor de 97, né? Enfim. Eu sou mais atrasado. Minha filha, eu tinha 27. E daí, cara, eu fui pra... Essa situação do candomblé foi uma coisa muito louca, que aí em 85 eu conheci essa situação. O engraçado foi o Xoguian mesmo que te catou, né? Que me deu posto lá, e até então eu não fui sentado em lugar nenhum. Foi no colo. Ele me pegou no colo e avisou para o povo que eu era importante naquela casa, e para ele. Mas até então, tô nem aí, cara. Eu não queria saber de nada, eu não sabia nem o que era aquilo. Mas aí me despertou a vontade de começar a ir na parte batuque, a música cultural, e de ver aquele cenário mágico. E comecei a ir. E eu fiquei viciado. Porque a minha irmã era nova, né? Candomblé do Rio de Janeiro, todo final de semana eu tava. Todos.
Eu te falo nomes aqui de pessoas que talvez vai falar assim, pô, então tu é velho. Não, é que eu comecei cedo. Sabe, assim, lá mesmo onde nós nos encontramos, né? Pô, tinha gente que falava assim, caramba, não é possível, tu é velho. Eu falei, não é que eu sou velho, é que ela me arrastava. E aí, cara, começou a vir um problema, né, mano? A saúde até permaneceu legal, mas eu acho que aquele trato lá do passado começou a hora aonde eu fui chamado. Faca no pescoço, tá na hora, Marcelo, chega. Mas aí eu fui na marra, né, cara? Eu fui na porrada, porque aconteceu coisas na minha vida que você vai falar assim, cara, pra ter uma ideia, tomei tiro de bala perdida. Caraca. Que não foi perdida porque deu em cima da gente mesmo. Sabe o que eu estava fazendo? Arriando despacho com meus vizinhos. Nosso amigo lá, Luiz de Banana. Meu pai do céu. Eu fui com ele Já quando era nós... intolerância, né? Quando nós jogamos lá, segundo meu irmão, que é policial, ele disse que isso era uma viatura descaracterizada, que já tinham passado e souberam que tinham duas pessoas fazendo arte, e quando eles deram a curva e viram, a gente já estava subindo a ponte para atravessar e acharam e balearam. E logo depois eu fui detido. Logo depois eu fui detido por conta de eu estar vendo um cadáver. Foi confundido, de verdade. Eu fui com um amigo para reconhecer a irmã dele que tinha sido baleada. E chegando lá, quando ele virou as costas para chorar na parede, veio média de 8 ou 9 pessoas e fizeram o cerco. Ele falou, vamos tirar ele daqui, vamos matar ele. Que ele é fulano. Eu falei, não sou fulano nenhum, sou Marcelo. Não é. Graças ao Lodumare, apareceu um graduado lá e que parou para me ouvir. Eu contei para ele quem eu era e mesmo assim me levaram para a delegacia. Mas o fato de eu ir para a delegacia, eu me senti bem seguro até eles me liberarem. Porque quando eu cheguei na calçada para ir para casa, os carros estavam lá para me pegar. Chaguear mesmo na sua vida para te defender, né? E daí foi a hora de falar assim, tá na hora. E aí a primeira impressão foi uma decepção muito grande, que minha mãe era pensionista e cobraram-se muito caro. E foi quando o meu tio, o tal do caboclo, foi lá e falou, abre que eu quero falar com ele. Aí lá, ele não quer falar com ninguém. Abre que eu quero falar com ele, eu não quero falar com ninguém. Pô, abre, eu abri. Quando eu abri, ele falou, pô, cara, em algumas vezes que você precisou, eu sempre estive do teu lado, sou teu amigo, não sei o que, você não pode ficar assim. Vamos lá que o tio vai cuidar de você. E aí eu fui. Esse foi o caboclo falando? Não, foi o tio carnal, o burro. O burro do caboclo. Assim como o seu Pena Rocha chamava ele. E aí eu fui pra lá. Eu fui lá pra casa dele, acho que não lembro se foi final de fevereiro ou início de março. Eu lembro que o meu aniversário em março eu estava lá naquele propósito de fazer um ebó e virar chave. Fazer um ebó e virar chave, saí dia 13 de junho iniciado. Fiquei esse tempo todo dentro da casa de santo. E aí eu não sabia nem o que era aquilo, não sabia o que era fazer santo, confirmar, ser isso ou ser aquilo. Eu queria ser bem. Eu queria acabar com aquilo, que eu estava já meio enlouquecido. E aí, cara, de lá pra cá, eu vou confessar uma coisa muito legal pra vocês, não quero que riam de mim. Eu tinha pavor de galinha. Eu também tinha pavor de galinha, Marcelo. Galinha da Angola, então, era horroroso. Eu não podia ver galinha. Na verdade, nesse ponto eu não tive problema não, porque o meu primeiro trabalho foi no aviário. Então eu já perdi o medo com 14 anos. Pô, mas eu queria tomar uma picada de galinha. Cara, choca no... Eu não sei. Eu sei que eu tinha medo de galinha e lá eu tinha que perder o medo ou tinha que perder o medo. E daí começou os meus questionamentos, os porquês.
E os meus porquês estão até hoje.